Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aí na nossa 26ª aula sobre a história da filosofia ocidental. Estamos falando ali do segundo período da filosofia antiga, da filosofia grega. Estamos falando do período antropológico ou do período humanista. Então, na nossa 26ª aula, hoje vamos falar ali de um outro mestre da sofística, que é o Gorgias de Leontini, um pensador aí bem interessante. Gorgias de Leontini teria nascido por volta do ano de 485, falecido por volta de 380 a.C. Parece que viveu ali mais de 100 anos, né, uns 105 anos, alguns falam até 109 anos, e ali tem o busto de como teria sido o Gorgias. Então é isso, né? O Gorgias ele é contemporâneo de Protágoras. Lembram do Protágoras? Protágoras foi o autor que nós trabalhamos na aula anterior. Protágoras foi aquele que, digamos assim, colocou ali no pensamento ocidental a ideia do relativismo. Os valores são relativos. O que é bem para uma pessoa pode não ser para outra. O que é verdade para uma não pode ser, pode não ser para a outra. Isso é o relativismo. E o Gorgias de Leontini, ele é contemporâneo, ele vive no mesmo período que o Protágoras. O Protágoras, então, é o criador, né, daquele método lá da antilogia, não é? Que é justamente um método onde ele procura mostrar que todo argumento ele sempre vai ter, digamos assim, dois lados, um lado contra, um lado a favor, e sempre o bom sábio, o bom orador, ele vai saber, de certa forma, defender o argumento da forma que for mais útil ou possível. Tá? O Gorgias, assim como Protágoras, também ensinou diversas cidades da Grécia. Lembrando que essa era mais uma das características lá dos sofistas. Os sofistas eles viajavam de cidade em cidade ensinando as pessoas. E é justamente a partir dessas andanças dos sofistas que eles começaram a perceber essa relatividade dos valores. Eles iam para lugares que eles percebiam que os costumes das pessoas, as ideias, as crenças, a religião, a política era totalmente diferente. A forma como as pessoas falavam, se vestiam, etc. era totalmente diferente. E isso ajudou, digamos assim, a trazer esse relativismo para dentro do pensamento da sofística, dos sofistas. O Gorgias ele foi um retórico. Não sei se vocês lembram o que é retórica. Retórica é a arte da persuasão, é a arte de persuadir, de usar os argumentos, digamos assim, sem se importar, digamos assim, com os valores morais e cognitivos. Não importa a verdade, não importa o bem e o mal, o importante é vencer o argumento. Mas lembrando que esses autores ainda, eles se preocupavam, de certa forma, com o bem ali da cidade, o bem da polis, digamos assim, tá? Então eles, de certa forma, tentavam orientar as pessoas para o melhor, aquilo que pudesse, digamos assim, contribuir para o melhor da cidade. Lembrando que nós vamos ver ali outros sofistas que não estão interessados nessa questão e eles defendem qualquer coisa, eles apenas querem ganhar a argumentação, não importa se eles tiverem que defender o mal, tá bom? Então o Gorgias ele teria escrito uma obra, né? O nome dessa obra é Sobre o Não Ser ou a Natureza. Então veja, ele está falando sobre o não ser, tá? Parece que esse nome, esse título dessa obra é justamente para entrar em contraposição, para ser o contrário da obra de um outro pensador que a gente já tratou, Melisso de Samos. Parece que a obra do Melisso de Samos era sobre o ser ou a natureza. E o Gorgias vai lá e faz o contrário, o oposto. Ele coloca sobre o não ser ou a natureza. E aqui nós vamos ver que o Gorgias, ele, de certa forma, ele vai argumentar lá com a escola eleática, lá com a escola do Parmênides. Lembrando lá que nós temos na escola eleática o Parmênides, o Zenão e o Melisso, né, como representantes, como filósofos aí dessa escola. E vamos ver que o Gorgias ele vai trabalhar a todo momento ali, digamos assim, para tentar invalidar os argumentos, as teses da escola eleática. Então esse escrito aí do Gorgias, restou um fragmento, esse fragmento ele foi mantido por um outro filósofo, o Sexto Empírico. O Sexto Empírico é um filósofo que nós vamos ver lá para frente. O Sexto Empírico é um dos seguidores de Pirro, lá um dos pais do ceticismo. Nós vamos ver isso mais para frente. Restaram também alguns discursos, então além desse fragmento aí dessa obra do Gorgias, também restaram alguns discursos, né, que é o elogio de Helena, ou defesa de Helena, pode ser também. Helena foi aquela mulher que, de certa forma, todas as pessoas, assim, todos os comentadores, as pessoas que estudam a literatura, falam que ela foi responsável pela guerra de Troia, porque o príncipe Paris teria se apaixonado por ela, mas ela era a esposa lá do Menelau, se eu não me engano, né, do Menelau, isso mesmo, e daí a Helena e o Paris, eles fogem, de certa forma, lá para
Troia, e daí o Menelau acaba descobrindo, né? Menelau é casado com a Helena, vai atrás dela lá, e é daí que surge, digamos assim, a guerra de Troia, por causa do amor de uma mulher. Mas é claro que tem outras questões envolvidas ali, como por exemplo a questão do destino, a questão dos deuses, etc. Tá? Então o Gorgias ele escreveu um elogio ou uma defesa da Helena, tentando mostrar que ela não era culpada pela guerra de Troia. Então ele foi no movimento contrário ali do que todos pensavam. Todos acusavam a pobre Helena como se a Helena fosse responsável pela guerra de Troia. O Gorgias vai escrever justamente um escrito que também, de certa forma, mostra muito sobre a doutrina do Gorgias, tentando provar que a Helena não foi culpada. E também tem um outro ali discurso, né, que é a defesa de Palamedes. Palamedes também foi um herói que participou lá da Guerra de Troia, um príncipe que participou da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, ela é um conto lá do Homero, tá? Tem a Guerra de Troia, tem a Ilíada também, são livros assim bem interessantes. A Guerra de Troia é um pouco pesadinho assim para ler, mas é um livro bem legal que vale a pena. Então, de maneira geral, vamos entrar agora no pensamento do Gorgias, tentar entendê-lo. Já vou falando que não é uma coisa assim muito fácil entender o que o Gorgias queria dizer ali no pensamento dele. Então, as teses fundamentais de Gorgias eram três. Olha só. Primeiro, nada existe. Segundo, se algo existe, não é cognoscível pelo homem. O que é cognoscível? Cognoscível é conhecível, digamos assim. Se não é cognoscível, ele está querendo dizer que não se pode conhecer. Tá? Então, primeira tese, nada existe. Segundo, se algo existe, não pode ser conhecido pelo homem. E terceiro, ainda que seja cognoscível, ou seja, ainda que seja conhecível pelo homem, é incomunicável aos demais. Então essas são as três teses ali principais de Gorgias. Falei que não é fácil de entender ali o que ele está querendo dizer com essas ideias. Vamos trabalhando ali uma por uma para ver se a gente consegue tirar uma compreensão do pensamento do Gorgias. Primeira ideia, então, tá? Primeira ideia é nada existe. Deixa eu voltar lá. Isso mesmo, nada existe. Então, sobre a primeira ideia, ou sobre a primeira tese, o que ele está querendo dizer? Não existe o ser, nem o não ser. Como assim? Então lembra lá que o Gorgias ele está querendo, de certa forma, justamente invalidar lá os argumentos lá da escola eleática, e nós vimos que a escola eleática ela foi muito importante ali para os físicos pluralistas, que foram os filósofos que vieram depois, ali, o Empédocles, o Anaxágoras, o Demócrito. Então o Gorgias, na verdade, quando ele fala nada existe, o que ele está querendo dizer? Que não existe o ser, e também não existe o não ser. Bom, o não ser é óbvio, o não ser não existe, né? Isso aí foi o que a gente já viu lá no Parmênides, o não ser não é, portanto o não ser não existe. Beleza, mas o ser, por que o ser não existe? Tá? Então ele diz o seguinte, ó, se o ser existisse, deveria ser eterno ou gerado, mas não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, o Gorgias ele traz o seguinte argumento, ó, veja como é a questão assim, da retórica. Retórica é a arte da persuasão, é a arte de convencer argumentando. A tese aqui do Gorgias é difícil, ele está querendo dizer que nada existe. Como assim nada existe? Então ele vai ter que ser um bom orador ali para poder sustentar essa tese. De maneira geral, ele está querendo dizer que o ser não existe, tá? Ó, se o ser existisse, ele teria duas naturezas. Ou ele seria eterno, ou ele seria gerado. Por que eterno? Ó, a gente já viu também lá nos filósofos anteriores, né? Se essa aula está um pouco complicada para vocês, voltem lá no Parmênides, voltem lá no Zenão, no Melisso, que vocês vão entender mais ou menos o fio da meada. Mas de maneira geral, o que é o ser? O ser é aquilo que é aquilo que existe. Então o ser, se ele existe, se ele existisse, ou ele seria eterno ou gerado. Se ele fosse eterno, ele seria infinito. Se ele é eterno, então ele é infinito. Só que o Gorgias diz o seguinte, se ele é infinito, ele não está em lugar algum, ele não pode ser encontrado. Por quê? Porque se o ser pode ser encontrado em algum lugar, então aquele infinito não é mais infinito, é finito. Ou seja, se o ser é eterno, ele tem que ser infinito. Se o ser é eterno, ele não pode ser finito. Mas se você encontra o ser, você vai encontrar algo delimitado, portanto você encontra algo finito. Se é finito, então não é eterno. Então o ser não é eterno, segundo o Gorgias. Tá bom, sobrou uma outra opção.
Então o ser é gerado. Então o ser é gerado. O ser veio de uma outra coisa. Daí o Gorgias vai usar a seguinte argumentação, né? Isso aí é lá do Parmênides também. Ora, o ser não pode vir do nada. O ser não pode vir do não ser. Ou seja, o não ser não pode gerar o ser, porque o não ser não existe. Como que algo que não existe vai gerar algo que existe? Portanto, se o não ser não gerou o ser, o que gerou o ser? O que gerou o ser foi outro ser. Ora, mas se o ser gerou o ser, então quer dizer que o ser é eterno, porque o ser já existia antes do ser. Mas se o ser é eterno, então ele cai naquele outro problema, ele tem que ser infinito. Se ele é infinito, ele não pode ser encontrado. Se ele for encontrado, ele é finito e ele não é eterno. Se ele não for eterno, então ele é gerado. Se ele é gerado, pelo que ele foi gerado? Pelo não ser? Não pode ser. Então ele foi gerado pelo ser. Mas se ele foi gerado pelo ser, então ele é eterno. Tá vendo? Ó, parece confuso. Esse argumento aí ele vai dando voltas. Ele é infinito. Ele é um círculo vicioso. Isso é um círculo vicioso. Por quê? Porque o argumento fica girando em torno dele, tá bom? E essa a prova do Gorgias de que nada existe. O ser não existe, porque se existisse, teria que ser gerado o eterno. E nós vimos que não pode ser nem eterno, nem gerado, pelo menos aí na perspectiva do Gorgias, tá bom? Bem interessante. Olha o argumento. Isso aqui é coisa de gênio, isso aqui é coisa de genial, né? O cara pensar isso, tá? Segundo argumento, vamos voltar lá, ó. Se algo existe, vamos supor que algo existe, não é cognoscível pelo homem, ou seja, não pode ser conhecido pelo homem. Vamos ver o que ele fala. Sobre a segunda tese, se o ser fosse, ou seja, se o ser existisse, não poderia ser pensado. Aqui, olha só, o Gorgias, ele está implicando lá com o Parmênides. Lembra que o Parmênides falou o seguinte, que o ser pode ser pensado. Pensar, você só pode pensar sobre o ser, porque você não pode pensar sobre o não ser, você não pode pensar sobre aquilo que não existe. Portanto, para Parmênides, ser e pensar são a mesma coisa. Aqui o Gorgias diz que não. Por quê? Porque pensar, você pode pensar em qualquer baboseira, em qualquer abobrinha, e essa coisa não vai ser, porque ela não existe. Ele dá o exemplo, você pode pensar numa carruagem passando por cima dos céus, uma carruagem passando pelo mar. Isso não existe, você pode pensar. Portanto, você pode pensar algo que não existe, portanto não é o ser. Ou seja, se o ser existisse, ele não poderia ser pensado, porque pensamento e ser não tem nada a ver, não tem nada a ver. Parmênides diz, pensar e ser é a mesma coisa. Gorgias diz, não, pensar e ser não é a mesma coisa, porque eu posso pensar algo que não existe, simplesmente isso não é o ser, portanto pensar e ser não tem a mesma relação. O que é pensado não existe e vice-versa. O que você pensa, você pode pensar qualquer coisa que não existe, portanto não é o ser. E o que existe não pode ser pensado também, segundo a teoria do Gorgias, porque você cai nesse paradoxo. Por que você não pode pensar, né, aquilo que existe? Porque pensar e ser são coisas diferentes. O Gorgias traz assim, o ser é uma coisa e o pensar é outra, são coisas diferentes. É difícil, né? É complicado, mas vamos lá, vamos lá. Terceiro, vamos supor que a gente possa conhecer, tá? Ainda que seja cognoscível, é incomunicável aos demais. Isso aqui é o mais genial da doutrina do Gorgias. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, tá bom, vamos supor que o ser pode ser pensado, o ser pode ser cognoscível. Mesmo se a gente conhecer o ser, nós nunca poderíamos falar do ser. Por quê? Ó, se fosse cognoscível, não poderia ser expresso em palavras, porque isso é genial do Gorgias, porque ele traz a ideia de que ser e palavra são coisas totalmente diferentes. Quando eu estou falando alguma coisa, eu estou falando de palavras, não estou falando do ser, porque o ser é uma coisa, palavras são outras. Ó, as palavras e o ser são coisas diferentes. Então, se eu quero falar sobre o ser, eu estou usando palavras. Ó, ser é palavra. Eu não estou falando do ser material. Não está saindo ser, não está saindo nada aqui. O que está saindo são palavras. Só palavras. O ser não está aqui. O ser não existe. Por isso que ele fala que nada existe. Então, essa é a argumentação do Gorgias. Se nós pudéssemos conhecer o ser, tá bom, eu conheço o ser, eu nunca posso falar sobre ele. Por quê? Porque o que eu falo são apenas palavras, não é o próprio ser, tá bom? É isso que ele traz.
O Gorgias inaugura na história da filosofia ocidental o niilismo, tá? Então Gorgias chega ao niilismo utilizando as teses da escola eleática. O que é o niilismo? O niilismo é uma doutrina, uma teoria, uma ideia de que afirma que não existem valores que sustentam as coisas. O niilismo, na verdade, é vazio. Parece que nihil, em latim, acho que essa é a pronúncia, significa vazio. Niilismo é a doutrina do vazio. Não existe nada, não existe nada por baixo das coisas. Não existem valores que sustentam, não existe verdade que sustenta as palavras, tá? É isso que o Gorgias está trazendo. Então ele pega aquelas teses da escola eleática que por si só já são difíceis lá do Parmênides, lembra do Parmênides, é complicado entender Parmênides, e ele pega essas teses ali e ele meio que, de certa forma, inverte, ele tratando, né, o oposto das teses ali do Parmênides e chega à conclusão, né, desse niilismo, que não existem valores ali por baixo, não existe o ser, não existe o ser por baixo das palavras. Palavras são coisas totalmente independentes do ser. A posição de Gorgias se afasta de Protágoras. Isso aqui é muito interessante, porque o Protágoras, ele introduz ali na filosofia o relativismo. Os valores são relativos, vai depender de uma pessoa para outra. O Gorgias não parte do relativismo, o Gorgias parte do niilismo. Não existem valores por baixo das coisas. É isso que ele está trazendo. Olha só, para Protágoras, tudo é verdadeiro. Vimos isso na aula passada. Para Protágoras, tudo é verdadeiro. Se uma pessoa fala assim para mim agora, ó, eu tô aqui, tô com blusa, tô com frio. Fala assim, nossa, aqui tá maior calor. Não posso falar que ela tá errada. Por quê? Porque essa é a verdade dela, assim como eu tenho a minha verdade. Portanto, para Protágoras, a opinião é a verdade, a opinião de cada um é a verdade. Agora o Gorgias é diferente. Enquanto para Protágoras tudo é verdadeiro, para o Gorgias tudo é falso. Por que tudo é falso? Porque não existe um valor verdadeiro por baixo das coisas. Não existe a verdade por baixo das coisas. Ou seja, não existe uma essência, não existe um valor, não existe algo ali que sustente as palavras, as ideias, etc. Em Gorgias, há a negação da objetividade do pensamento, logo da validade que daí deriva na sua referência ao ser, tá? Então a gente viu lá que no Parmênides, em todos os outros pensadores, há algo por baixo dos fenômenos, há algo por baixo do pensamento que é o ser, que é o ser. Aqui o Gorgias fala o seguinte, não tem nada por baixo das coisas, não existe esse ser, não existe nada por baixo dos fenômenos, tá? Não existe uma objetividade do pensamento. Por exemplo, né, eu vou pensar uma coisa, eu penso isso, e eu falo, isso é verdade? Não, isso não é verdade. Por quê? Porque não existe verdade. Não existe verdade por baixo das coisas, tá? As palavras, elas são livres, as palavras não estão ligadas ao real. Palavras não tem nada a ver com esses valores, não tem nada que liga as palavras à verdade, o discurso à verdade. Tá? Por isso que ele nega a objetividade do pensamento. Mais uma vez, para Parmênides, pensar e ser são a mesma coisa. Para Gorgias, pensar é uma coisa e ser é totalmente diferente. Primeiro que o ser nem existe. Tá? Então, essa é uma ideia. Então, logo, né, da validade que daí deriva na sua referência ao ser, certo? Não tem nada por baixo das palavras, tá? Como não há objetividade do pensamento, a palavra, quando guiada pela retórica, possui muita força de persuasão. Na verdade, para Gorgias, a palavra tem quase um poder ilimitado. Por quê? Porque não tem nada por baixo das palavras. Você pode defender o que você quiser. Não existe verdadeiro. Não existe bem, não existe justo. Não existe. Por quê? Porque não existem valores ali. Ele é nihilista. Ele traz esse nihilismo ali justamente no pensamento sofístico. Tá? Não tem objetividade do pensamento e, portanto, a palavra é livre para defender o que você achar que é melhor. Tá? Então, essa é a ideia. Basta você usar muito bem a retórica, que é a arte da persuasão. Então, é isso que ele está trazendo. Use as palavras como se não houvesse amanhã. Tá? É essa a ideia. E aqui, ó, no Elogio de Helena, aquela obra que eu falei que ele tenta defender a Helena, ele traz mais ou menos esse argumento também. Olha só. Na Elogio de Helena, né, na obra Elogio de Helena, ele sustenta que, ó, isso é o que ele fala, seja porque tenha feito o que fez por amor, ou porque persuadida pela palavra, ou porque raptada pela violência, ou porque forçada por constrição divina, em qualquer caso escapa a acusação. Olha só, então ele está dizendo o seguinte, se a Helena fugiu lá da Grécia por amor, tipo, ela amava o Paris e fugiu, tá? Ou, se ela tiver fugido, digamos, persuadida pela palavra, se o Paris for lá, foi bom o suficiente para convencer ela a fugir, ou se porque ela foi raptada à força, né, pela violência, foi raptada, foi levada lá para Troia, ou se porque ela foi, de certa forma,
coagida ali pelos deuses, pelo destino a fugir ali da Grécia, em qualquer caso desses ali, ela escapa da acusação. Por que ela escapa da acusação? Porque o Gorgias é bem claro, ele diz o seguinte, porque a palavra ela tem poder infinito. A palavra tem poder infinito. Se ela foi convencida, de certa forma, pela palavra, ela não tem culpa por causa desse poder da palavra. A persuasão, a arte da retórica, ela é tão poderosa que a pessoa não tem culpa de ser persuadida. Por quê? Porque a palavra é invencível, ela não tem culpa de ter caído nas lábias do Paris. Ela não tem culpa, porque a palavra é forte demais, tá? É isso que o Gorgias traz. Olha o que ele diz. A força da persuasão que origina a decisão de Helena, efetivamente enquanto teve origem por necessidade, não é passível de censura, mas possui um poder que se identifica com desta necessidade. Tá? O motivo que levou ela a fugir ali com o Paris é um motivo ali quase do mesmo nível da palavra. Na verdade, a palavra ainda é mais forte, porque, mais uma vez, a palavra não está vinculada a nada, a palavra é livre, a palavra é limitada. Basta que a pessoa saiba usar a arte da retórica, ou seja, a pessoa tem que saber persuadir, convencer, tá? Porque não existe verdade, então o importante é eu convencer a pessoa, tá? Porque não tem culpa para isso, não tem culpa, porque não tem um valor por baixo ali para eu dizer que isso foi certo ou errado. A atitude dela não foi certa ou errada. Ela não pode ser censurada. Por quê? Porque a palavra, mais uma vez, é poderosa demais, ela convence mesmo. A palavra não encontra limites na objetividade e nem na essência, tá? Então, mais uma vez, né, a palavra não tem objetividade, você não relaciona a palavra com o mundo, a palavra é livre, e nem na essência, não existe uma essência ali da verdade que você tem que guiar o pensamento, as ideias, não existe nada disso em Gorgias. O homem não pode resistir à palavra, visto que não há verdade para ele se apoiar. Não há verdade na perspectiva do Gorgias, porque ele é nihilista, ou seja, o nihilismo defende, mais uma vez, tá? O nihilismo defende que não existem valores ali por baixo das coisas. Portanto, não tem uma verdade para você se apoiar. Ela foi convencida porque o Paris foi muito bom ali na arte da retórica, na arte da persuasão. Tá? E mesmo que ela tenha ido por amor, ele teve que ter usado a lábia lá para conquistar ela. Então, como não tem a verdade para se apoiar, né? A pessoa não tem uma verdade ali para digamos assim, para saber o que é certo e o que é errado, porque não existe esse valor de certo e errado por baixo das palavras, então não há censura ali no convencimento. Tá? É isso que ele traz. Aqui é um importante corolário da sofística, a onipotência da palavra guiada pela retórica. E eu trouxe isso mais ou menos lá no Protágoras também, tá? A palavra, o discurso guiado pela retórica é poderosíssimo demais. E essa é a perspectiva do sofista. Tem que saber usar bem a palavra, tem que saber usar bem a persuasão. Aquilo que distingue a retórica de Gorgias como arte onipotente, ou seja, que tem, onipotente é o que tem poder máximo, poder absoluto. Aquilo que distingue a retórica de Gorgias como arte onipotente da persuasão, da retórica de Platão como educação da alma para o verdadeiro e o justo, é o pressuposto fundamental do platonismo. A existência de ideias como critérios ou valores absolutos. O que diferencia a retórica do Gorgias para a retórica do Platão, que é um autor que nós vamos ver ali para frente, daqui a umas 20 aulas mais ou menos, é o seguinte: para Gorgias, retórica é a arte da persuasão. A palavra tem poder onipotente, a palavra é onipotente. Por quê? Porque a palavra não se agarra a nada, não existe verdade, não existe nenhum valor ali para ela se agarrar, ela tem poder absoluto. Já para Platão, a retórica, ela se apoia em valores, que são o valor do verdadeiro e do justo. A palavra, a retórica, ela tem aquele valor ali de verdade e tem valor de justiça também. Essa é a grande diferença entre Gorgias e Platão. Gorgias, não existe nenhum valor por baixo das palavras. Platão, existe dois valores ali, pelo menos por baixo das palavras, a verdade e a justiça. O Gorgias também, né, a gente viu ali que ele comentou o elogio de Helena, mais uma vez a obra ali, onde aparece Helena, é a obra do Homero, lá, Guerra de Troia. O Gorgias, ele desenvolve também, de certa forma, uma estética. O que é estética? Ó, pessoal, olha só, presta atenção. Estética é uma área da filosofia que trata do belo,
na arte e que trata também da arte. Por exemplo, a estética quer saber o que é arte, para que serve arte, qual é a relação da arte com o mundo, qual é a relação da arte com a filosofia e por aí vai. Tá? Nessa época não existia estética. Estética é uma disciplina criada lá na modernidade, lá no século XVIII, por um filósofo chamado Alexander Baumgarten. Tá? Ele que desenvolve a estética. Mas, de certa forma, a gente pode falar que o Gorgias ali, ele também desenvolve, de certa forma, uma estética, de certa forma, assim, tá? Não teorizada como estética, porque não existia isso ainda, tá? Mas, se a gente for analisar, assim, mais minuciosamente, podemos considerar uma estética, porque é uma análise sobre a arte, ou mais especificamente sobre a poesia, tá? Então, ele desenvolveu uma estética apatética. O que é apatética? A patética vem da palavra apate, que é o engano poético. Então, para o Gorgias, a arte, a poesia, ela tem que enganar. A melhor arte é aquela que engana. Quando você está assistindo, por exemplo, um filme, tá? E você se deixa convencer pelo filme, esse é o melhor filme. Tá? Você está assistindo um filme, você assiste o filme do cachorro, daí o cachorro morre no final do filme, daí você começa a chorar. Esse filme foi maravilhoso. Por quê? Porque o filme te enganou. O filme te enganou e você está chorando. Por que você está chorando? O cachorro morreu de verdade? Não morreu de verdade, tá? Aquilo é uma filmagem, aquilo é uma armação. Mas você se deixou enganar pelo filme e você acaba, de certa forma, ali sendo enganado e você entra, tá? Dentro da obra de arte. A música é a mesma coisa. Você escuta uma música que você fica arrepiado, que te lembra lá da pessoa que você ama, que te lembra lá da morena, tá? Então, essa é a ideia. Para o Gorgias, a arte boa é aquela que engana, é aquela que faz você esquecer da realidade, digamos assim. Você entra, você fica imerso, digamos assim, você tem uma imersão dentro da arte, tá? Tem um outro escritor também que eu gosto muito, que é o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, ele também tem essa concepção de que a arte é imersão, e a arte, ela cria, de certa forma, um ambiente ali, ela cria um local ao redor do leitor, que faz com que, de certa forma, você esteja familiarizado com aquele ambiente da leitura. Então você entra, você mergulha de cabeça dentro da arte. Bem interessante, bem legal. Num curso de estética que eu tenho aí completo, também fazendo a propaganda já, aproveitando, né? Eu tenho um curso de estética completo aí também no YouTube, né? 12 aulas ali. Eu falo bastante sobre essa questão aí da arte, mas isso é uma outra história, tá bom? Só pra gente finalizar, tá? Então olha o que o Gorgias diz ali. Quem engana está agindo melhor do que quem não engana. O que ele está dizendo? O poeta, o artista que engana mais, ele está fazendo melhor do que aquele que não engana. É óbvio, o melhor artista é aquele que consegue te enganar. Você chorou no filme porque você foi enganado. Você achou que morreu gente, mas não morreu ninguém. Ninguém morre. Ninguém morre. Às vezes morre, mas é uma outra história. Tá? E quem é enganado é mais sábio do que quem não é enganado. E também tem um outro lado, né? Às vezes você tem aquela pessoa, né? Eu gosto de assistir filme sozinho, por quê? Porque às vezes você vai assistir filme com um chato, aquela pessoa que fica olhando todos os detalhes técnicos do filme, falando assim, ó lá a câmera, ó lá o fio, ó lá não sei o quê. Então, você tem que deixar se enganar pela obra de arte. Você tem que entrar na obra de arte. Você não tem que ficar pensando, no Leonardo DiCaprio, no Brad Pitt. Não tem que pensar nisso. Você tem que pensar nos personagens. Tem que deixar ser enganado pela obra de arte. Ok? Então, essa é a ideia aí do pensamento do Gorgias, tá? Então, o Gorgias, né, ele também é um dos mestres ali da sofística, e é bem interessante ali o pensamento dele, esse niilismo que ele traz, essa estética apatética também é bem interessante, tá? Então, para a gente encerrar a aula de hoje, um resumão, eu gosto de fazer sempre um resumão ali do que a gente viu na aula de hoje. Então, Gorgias, segundo mestre ali da sofística, contemporâneo do Protágoras, viveu bastante, mais de 100 anos, parece que quase 110 anos, acho que no meu slide eu coloquei 105, mas não tenho certeza. O que mais? Ele desenvolveu ali o pensamento dele com base no niilismo. Niilismo é uma doutrina, uma teoria filosófica que fundamenta que não existem valores por baixo das coisas. Não existe valor. O niilismo é um vazio, digamos assim. Tá? Então, para ele, né, ele tem três teses principais ali. Nada existe, ou seja, o ser não existe. Tá? Segundo, mesmo que existisse o ser, ele não poderia ser conhecido, tá? E por quê? Porque pensamento e ser não tem nada a ver uma coisa com a outra. Terceiro, e mesmo que ele fosse conhecido, ele não poderia ser comunicado, porque palavra e ser não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então essa é a ideia. Enquanto Protágoras defendia que tudo é verdadeiro, Gorgias defende tudo é falso. Protágoras
baseia o seu pensamento num relativismo, Cada pessoa tem um valor sobre determinado aspecto, determinada coisa, tá? Já o Gorgias não, para ele tudo é falso, né? E ele se baseia justamente no niilismo, não existe nenhum valor para você dizer o que é verdadeiro, o que é falso. Ok? Então, terminamos aí nossa aula de hoje sobre Gorgias e amanhã vamos finalizar. Amanhã? Não, né? Não sei. Quando você for assistir esse vídeo, aliás, o próximo vídeo, né? Vamos finalizar aí com os últimos pensadores aí do movimento sofístico e daí depois vamos iniciar aí o pensamento do Sócrates. Mas isso é uma outra história também. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado aí pela presença, nos vemos na próxima.